E aí, clickers, todos juntos aqui de novo para falarmos de mais um tema muito importante e relevante que acomete muitas pessoas de forma silenciosa. É a síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar nesse tema? Então, vem com a gente, que o vídeo está muito, muito top e a gente está trazendo aqui para vocês luz sobre esse assunto, que é muito importante e começa, às vezes, na escola, ok? Vamos juntos. Eu estou aqui com Sérgio Nogueira, cofundador da ClickEduc 8, juntamente comigo. Ele é o nosso orientador de carreira e mentor. E vamos falar sobre esse tema, né, Sérgio? Que acomete tantas pessoas, que assombra tantos jovens de forma silenciosa e às vezes a pessoa nem sabe que tem. Olá, pessoal. Exatamente isso, Paulo. Esse é um tema relevante. A gente já falou desse tema de formas diferentes, né, Paulo, em outros vídeos. Sim. Então, convidamos você a olhar os outros vídeos do nosso canal, de acompanhar. E como você falou, ele começa devagar, vai crescendo. Quando você não vai estar percebendo, vem aquela dúvida, aquela pergunta, Paulo: será que eu sou capaz de fazer isso? Afinal, o que é a síndrome do impostor? Paulo, esse tem esse nome, né? Parece meio filme de terror, não parece? Você olha, se escuta assim, a síndrome do impostor, alguma coisa de mistério, Uh! ficção. Mas é um negócio bem grave. Se você não perceber, isso pode acompanhar, inclusive, ao resto da sua vida profissional, né? Na verdade, eu diria não só profissional, mas como pessoal também, né? Aquela dúvida: será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho o direito de pensar nisso? Será que eu tenho o direito de sonhar? Será que eu tenho o direito de conquistar? Eu não vou conseguir. Será Não, que eu isso sou aí não, capaz, eu não. né, de tal tarefa, né? Exatamente. Será que não é Então, muito para mim? será que eu vou dar conta? Será que vão me julgar? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho melhor pensar de uma outra forma. Isso aí é muita ambição, é muita audácia. Não dá, não vai dar. E então, essa sensação de não merecer, né, que a gente está falando, que eu não mereço conquistar, que eu não mereço ter, que eu não mereço possuir, né? Na hora, e aí vamos focar na questão da profissão, né? Que eu enfrento isso assim constantemente, né? Que você escolhe a profissão, aí começa a dúvida: será que eu me inscrevo? Será que eu me inscrevo para essa faculdade? Será que eu mereço? Então já começa a criar barreiras e empecilhos até para escolher, para se inscrever. Ela vai te acompanhando durante todo o processo. E de novo, você não está percebendo, né? E tem uma desconexão com a realidade. O que quer dizer isso? Ela não está ligada à capacidade real, né? Mas você cria na sua mente só barreira e só dificuldade, né? Então, e ainda mais, Paulo, quando você tem uma experiência que não deu certo, que é muito comum, né? Esse momento de Sim. escolha de carreira, esse momento da tradução, dessa transição, né? Melhor dizendo, entre a vida de estudante e começar a pensar na vida profissional, pensar no primeiro emprego, pensar nas carreiras, surgem essas dúvidas, né? Então, aí você tem uma experiência que não é positiva, aí piora. Então, muito cuidado e vamos falar bastante do que é e como encaminhar essa questão, né? Então, se perceber pensando essas coisas e aí a gente, ao longo dessa apresentação, ao longo dessa discussão, a gente vai trazendo dicas, como sair, trazendo exemplos para vocês. E está tudo muito ligado também, né, Sérgio, a questão da mentalidade, né? Às vezes a pessoa fica com aquela mentalidade de escassez, eu não sou merecedor disto e tal, eu não sou capaz, eu tenho. Fica aquela coisa, aquela trava, né? Então, às vezes, tem que fazer realmente um exercício, né, de destravamento para poder olhar para frente e seguir adiante, né? E aí eu te pergunto, né, por que que a síndrome do impostor pode prejudicar tanto as pessoas, né? Ô Paulo, tem uma coisa que acontece também frequentemente, que a gente não valoriza as nossas conquistas. É impressionante. Já reparou isso, Paulo? Não estou falando só do nosso clicker, não. Mas estou Eu falando ao costumo longo da dizer, nossa Sérgio, vida. sim, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas elas têm que começar a fazer um exercício, aprender a serem mais generosas consigo mesmo, entendeu? Uhum, uhum. Porque é muita cobrança do externo e às vezes, cara, pequenas conquistas a gente tem que comemorar, entendeu?
E assim, tem muita gente que sempre acha que está tudo sempre muito ruim, que nunca está bom, sabe? Eu acho que tem que ser um pouco mais generoso, tem que ter um olhar melhor. A gente tem que se olhar no espelho, gostar do que a gente está vendo. A gente tem que se achar bonito também, sim. Entendeu? Porque assim, se a gente não se amar, esse é o princípio básico, né? Se a gente não se amar, como que as outras pessoas vão nos amar, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais generoso, uma coisa assim, suavizar um pouco mais, né? Ter menos cobrança. Paulo, e eu posso falar, eu sempre fui uma pessoa que nunca reconheci minhas vitórias. Eu sempre era uma coisa e vinha outra, e aí dava aquele sentimento de frustração, de capacidade. A gente vai falar ao longo dessa apresentação, né, compartilhando a minha experiência. No momento que eu parei para pensar, e fiz uma relação, comecei a pensar, dentro do ano, tá? Por exemplo, agora, do início do ano até agora, as coisas que eu fiz, que eu entreguei, as coisas que resolvi. Paulo começa, meu Deus, mas eu fiz isso, mas eu entreguei isso. Nossa, eu fui capaz de fazer isso. Nossa, eu resolvi esse problema. Olha que coisa bacana que eu aprendi. Olha quantas Quantas pessoas pessoas a gente não está novas eu ajudando, né? conheci. Claro que cometi erros, tiveram Sim. coisas ruins. Eu até penso, nossa, aconteceu aquele problema, eu não resolvi, mas o que que eu aprendi para poder na próxima vez fazer melhor? E de repente eu me senti assim, nossa, por que que eu estou me cobrando tanto? Que a gente vai falar disso, né? É um dos itens aqui, né? É um dos pontos importantes. Por que que eu estou me cobrando tanto? Porque eu não tenho, como você falou, essa generosidade, entendeu? Então eu mesmo sou uma pessoa assim que eu tenho que ficar repetindo esse exercício, entendeu, Paulo? Não é que agora eu já valorizo tudo que eu faço, não. Mas eu tenho que me controlar e de vez em quando parar para pensar, sabe? Quando eu estou comigo mesmo, quando eu estou num lugar que eu gosto, quando eu estou num ambiente mais relaxado, procuro relaxar e fazer essa reflexão. Olha quanta coisa eu fiz, olha quanta coisa eu sou capaz de fazer. E já pensar logo no que eu estou fazendo agora e no futuro, né? Gerar esse combustível, gerar essa energia positiva. Tem erros, as coisas não são perfeitas, mas eu fiz o meu melhor, aprendi e estou crescendo como ser humano, estou aprendendo. Não é fácil, Paulo, mas o problema é se domina, né? Então é isso que a gente está falando. Né? Sim. Aumenta a ansiedade, então você já não consegue pensar, raciocinar, né? Então você fecha portas porque, imagina, se você acha que não é capaz, se você está começando, por exemplo, numa área de vendas, se você acha que não pode ser um vendedor, falta muito, falta um tempo, olha quantas oportunidades eu já vi as pessoas perdendo por essa falta de confiança. Não pode ter excesso de confiança, se sentir arrogante. Eu posso, de vendedor, ser um gerente de vendas. É um salto muito grande, mas dentro das possibilidades, do crescimento de senioridade, de aprendizado, de experiência, tem que ter confiança em você. Não pode fechar essas portas para oportunidades, seja de emprego, seja de aprendizado, seja de estudo, né? Ambicionar estudar numa faculdade ou fazer um curso fora do seu estado, da sua cidade. Perder oportunidade, Paulo. Não é uma coisa que você tem que se policiar e se controlar. Perder oportunidade é uma das coisas. A gente já não tem muitas, né? Ao longo da vida. Muitas vezes a gente não tem. Então tem que estar preparado para elas, né? Com certeza. E fecha. Eu acho que uma mensagem boa, importante, é que, além das pessoas terem, assim, serem mais generosas consigo mesmo, é ter sempre em mente o seguinte: façam sempre o máximo, o melhor, entreguem o melhor que vocês possam entregar, entendeu? E depois a coisa vai calibrando, a experiência vai vindo e você vai melhorando, você vai treinando, né, determinadas atividades. Isso tudo faz com que você seja sempre o melhor profissional. E aquele mantra, né? Todo dia acorde com o pensamento de: hoje eu serei uma pessoa melhor do que fui ontem. Isso faz você seguir um caminho da evolução, né? E aí ter Exatamente. menos excesso de cobrança, né? É exato, de cobrança. Agora, né, Paulo, você tem que se preparar para manter Sim, isso controlado. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você não se preparou, seu currículo não está organizado, você não fez uma simulação de entrevista, você não conhece a empresa, não conhece os produtos, aí também, né? Pô, não tem como, né? Então, você tem que estar preparado, estar consciente, né? E, como você falou, eu vou fazer o meu melhor, mas também se sentir preparado, né? Foi atrás, se preparou, antecipou. Que é momento mais interessante do quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que falar dos seus méritos,
você tem que conter sua ansiedade, você tem que se comunicar, se expressar e se posicionar com uma pessoa que merece oportunidades, que pode gerar resultado, uma pessoa interessante para trabalhar naquele grupo, fazer parte da cultura daquela empresa, né? E dando certo ou não, não pode ficar se cobrando. Trazer mais leveza, né, Paulo? Trazer leveza e se Falta isso eu muito isso. posso afirmar. Se eu estou preparado, vou com aquela consciência de que eu fiz o meu melhor e vou aprender, seja ele qual for o resultado, sua vida vai ser muito melhor e você vai ter muito mais resultados. E eu quero agora aproveitar, já que o tema é, né, nos desenvolver e melhorar tudo que a gente possa melhorar pessoalmente, né, para um desenvolvimento pessoal e profissional, visitem o nosso blog, porque lá só tem informação boa e de muita qualidade. O endereço está passando aqui embaixo, né, que é acliqueduque8.com.br. Lá vocês têm tudo isso que o Sérgio está dizendo, inclusive, gente, quando vocês quiserem, entrem no nosso canal aqui no YouTube e procurem lá temas relevantes que vocês acham que precisam melhorar, porque nós tratamos as soft skills separadamente. Fizemos um vídeo também grande com todas elas em conjunto. E, além disso, o Sérgio também já fizemos aqui um vídeo, né, Sérgio, dando dicas de currículo, de entrevista de emprego. Isso que ele falou agora, você vai para uma entrevista de emprego, você tem que estar minimamente preparado, você tem que conhecer a empresa, você tem que saber um pouquinho da história, para não chegar lá sem saber nada, ir por ir, né? A gente tem que ter uma preparação antes disso, né? Então, isso te ajuda a ter mais segurança nesse momento, diminui a tua ansiedade, porque você fica com mais, né, firmeza para fazer a entrevista, e isso só vai melhorar a tua vida. Pode ter certeza disso. Então, olha, visitem nosso blog, inscrevam-se no canal, compartilhem esse conteúdo e deem like, porque assim a gente leva esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir esses temas. Agora nós vamos naquela, né, que a gente sempre dá dicas, né, como sempre, né? E aí aqui a gente vai passar para vocês algumas dicas, né, de como melhorar, né, como você superar essa tal síndrome do impostor. O que a gente pode fazer, Sérgio? Gente, realmente essa é uma parte importante, né? E eu quero deixar um desafio para vocês, né? Se você está começando a sentir essas dúvidas sobre você mesmo, sigam essas 5 dicas. São muito importantes. Experimenta, não vai custar nada, Paulo. Vai custar? São 5 dicas, não tem nada de tão complexo. Vai exigir coragem, honestidade para você enfrentar muitas vezes algumas verdades. Mas é um desafio super importante que a gente quer deixar. Desafio da Clique Eduque 8. Olha Você aí, que quer ser um desafio na área, clicker, hein? Atenção. desafio. Vamos lá. Primeira coisa, Paulo, reconhecer suas conquistas. Faça uma lista, grave no celular, no papel, não interessa aonde. Mas pega esse ano. O que você fez? O que você aprendeu? Como é que você foi na escola? Como é que você está na faculdade? As coisas boas. Vamos fazer um exercício positivo das coisas que você conquistou, que você aprendeu, pessoas que você conheceu, conhecimentos que você adquiriu. Aprendi a editar um vídeo. Estou postando melhor nas redes sociais. Estou me sentindo melhor. Estou aprendendo com colegas. Conheci um professor. Viajei. Fui para algum lugar interessante, fiz coisas diferentes do que eu costumava, escutei músicas diferentes, Passei a seguir apreciei a arte, né? Aprendeu muita coisa com a gente lá na Clique Eduque 8, interagiu, se engajou com a gente. Então, faça isso. Custa muito, Paulo, isso daí? Custa. E eu vou garantir a vocês, isso que o Sérgio está dizendo, façam esse exercício, que vocês vão se surpreender com o resultado. A gente tem a tendência de não dar muita importância, até por conta do dia a dia, do corre-corre do dia a dia, a gente passa muita coisa despercebida. Faz esse exercício, fica quietinho num cantinho lá, faz aquela retrospectiva e vejam o que vocês já fizeram de bom neste ano, né, nesses primeiros 6 meses, né, talvez, ano passado. Começa a fazer essa retrospectiva. Garanto que vocês vão se surpreender. Paulo, posso adicionar mais uma coisa que eu estava esquecendo? Que a gente tem muita gente que faz isso muito bem e não esquece, ajudar os outros. Então, uma opinião que você deu ajudou alguém da família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, o tio, a família, os amigos.
Paulo, tem muita gente boa e deu um conselho, ajudou, apresentou essa pessoa para uma outra, conseguiu resolver um problema financeiro, ajudou, deu uma dica, você aproveitou um dos seus talentos, né? A gente fala de comunicação, de solução de problemas, né? Você se reconhece bem em alguma das soft skills e usou esse conhecimento para ajudar os outros, seu talento. Então não esquece disso. Coloca nessa lista. Estava esquecendo, Paulo, aí eu acho que é importante, porque tem muita gente que é muito bom nisso, muito bom, né? Muitos clickers, muitas pessoas que acompanham a gente, que estão acompanhando a gente, estão aqui para aprender, né? Querem demonstrar esse Exatamente. conhecimento. E quando a gente fala de compartilhar, não é só uma busca do like, é para justamente você também aproveitar essa oportunidade para ajudar outras pessoas, dar um conselho. Você viu aquele vídeo da clipe que eu mandei? Você leu aquele texto do blog? O que você achou? Vamos trocar uma ideia. Né? Você está se sentindo assim, sabotado? Acha que não é capaz? Vamos lá, você é bom nisso, 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 nisso. E aí vamos para o segundo ponto, né, Paulo? Que é evitar as comparações. A gente sempre fala sobre isso, aqui encaixa bem. Uma das coisas que eu vejo que a gente sofre muito e vejo que os nossos mentorados, muitas pessoas que interagem com a gente, aquele do Q8, é sempre a comparação com o outro ou para algum grupo. Ah, porque meus amigos fazem assim. Ah, porque eu vi na rede social um amigo que agora tem carro, conseguiu e ganha 10 mil por hora fazendo vídeo. Então, deixa essa comparação. Eu sei que é natural, as redes sociais elas têm essa função, né? Infelizmente, muitas vezes não é bom, né? Dessa comparação, dessa pressão. Então, dá um tempo. Cada um tem a sua história, tem o seu momento. Foca em você. O que você é capaz de fazer? Não é lamentar pelos outros, mas aí vem uma questão que a gente sempre fala, que é da autorresponsabilidade, do protagonismo, de ter a sua vida, é você que toma as decisões. Então, se você toma as decisões, você é responsável, e isso está te incomodando, está trazendo pressão, você acha que não pode porque um amigo, porque na escola, na faculdade, no trabalho, no primeiro emprego, são mais capazes que você, deixe isso de lado e foque em você. E assim, dentro do desafio que o Sérgio está propondo, né? Eu vou propor aqui também uma coisa. Façam comparação consigo mesmo. Vejam quem vocês eram antes e quem vocês são hoje. Entendeu? Use você mesmo como inspiração. Reparem que o mundo está em evolução e todos nós teremos que estar também em evolução. Essa é a proposta nossa, né? A gente tem que estar em evolução. Então, por exemplo, antes de eu acompanhar aquele Keduc 8, eu não sabia um monte de assuntos, ou melhor, eu tinha incômodos, mas eu não sabia nem o que me incomodava, porque eu não sabia o nome do que me incomodava. Vocês passaram a nos acompanhar, né? Quem nos acompanha, e agradeço aqui a todos vocês que estão conosco, né? Já temos mais de 8.000 pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. E aí o que acontece? Vocês façam esse exercício consigo mesmo. Vejam quem vocês eram antes e quem vocês são hoje. Vocês vão perceber, dentro daquilo que o Sérgio tinha proposto aqui, de reconhecer as conquistas, né? Vocês vão perceber que a gente está em franca evolução. Cada vez vamos melhorando mais e mais. E nossa ideia, esse grande ecossistema que a gente está tentando criar, é justamente para trazer vocês para dentro de uma nova realidade, para vocês abrir os olhos de vocês para outras situações, para vocês entenderem o que incomoda, qual o nome do que incomoda. Por exemplo, a síndrome do impostor. Muita gente nunca ouviu falar nisso e, de repente, está aí dentro de vocês, incomodando vocês. E a gente está dando nome ao que te incomoda e tentando abrir, destrinchar essa situação para vocês entenderem o que é e como combater, né? E agora, Exatamente. Sérgio, tem aquela questão também bem importante, que é sempre pedir feedback, né? Que tem sempre alguém do lado de fora, é aquela, né, a voz exterior, né? É sempre bom a gente ouvir dos outros um olhar assim, o que vocês acham, né? O que a gente está fazendo aqui de melhor? Se eu melhorei, como é que é isso, né? Isso é Paulo, importante. pedir feedback, né, que é um retorno, né? É um retorno sobre o seu comportamento, seus talentos, né? Suas soft skills, né? Como você é como pessoa, o seu temperamento. É sempre um ato de coragem. Então, Sim. aqui no desafio, eu acho que é uma parte que exige mais coragem. Me diga, você que está assistindo a gente, se acha que é ou não, mas perguntar para um amigo
Quem é o Sérgio? Paulo, fale sobre o Sérgio. Eu, Tem né, que estar amigo do preparado Paulo, para as respostas, tem que né? estar preparado, né? Pedir um feedback para um professor, para alguém da família. Isso, com pessoas que você confia, que estão comprometidos com o teu crescimento como pessoa, é muito poderoso para você se ajustar, para você analisar, é, ver se é verdade ou não, melhorar. Porque eu tenho uma notícia para vocês. Isso vai acompanhar vocês na vida profissional o tempo todo. Então, você que entrou há pouco tempo, está pensando em entrar, está pensando em carreira, por que não já começar a se preparar? Começa a preparar para esse processo. Se ele é bem feito, se ele é honesto, se você está com a cabeça bacana, aberta, ele traz muito crescimento e evolução. Ele acelera, Paulo, tudo isso que você falou. Porque não que todo mundo você tem que aceitar imediatamente. Você vai fazer um processo de reflexão. Às vezes era um momento, por exemplo, de raiva, que você perdeu o controle. Aquela pessoa, você está sempre reagindo. Então ela vai dizer para você: ah, Sérgio, você não tem um bom temperamento, sempre briga. É só com aquela pessoa. Então, nossa, por que eu tenho essa implicância? Porque eu sempre estou agindo da mesma forma com aquela pessoa. Então, vai trazer uma série de perguntas, reflexões. É um processo riquíssimo, desde que você faça com pessoas que você confie que estão comprometidas com o seu crescimento. Ele é impactante. Eu aposto, se não for, vocês podem me cobrar. Podem cobrar a gente daquele que é do que 8. Mas é um processo riquíssimo de muito aprendizado e que traz o autoconhecimento. Muita gente pergunta, né? Vocês ficam falando disso, parece coisa difícil, complicada. Não estou entendendo. É de feedback que você vai entender o que é autoconhecimento. E aí, depois que pediu o feedback, né? Tem essa questão, né? Aceita o elogio, né? Tem gente que Parece óbvio, Paulo. pede feedback, a pessoa elogia e ainda fica contrariado. Calma, aceita o elogio. É. Se receber esse feedback Porque positivo, né? aí você vai ver a síndrome do impostor. Se a pessoa diz que você é boa em comunicação e você, nossa, mas eu me acho tímido. Não, não, não. Essa pessoa, Paulo, não, tá errado. Não, eu não sou uma pessoa que se expressa tão bem. Olha só, olha que ponto. Olha como você está se sabotando. Olha como você acha que não tem capacidade, não tem uma soft skill tão importante que a gente fala tantas vezes. Vem o Paulo, vem um amigo, um colega e fala que você é bom naquilo. Você nem sabia. Você não acha e não aceita. É, verdade. Então, preste atenção, aceite os elogios, reflita. É bom, de novo, como o Paulo falou, vou repetir: é bom ser generoso com você, é bom se amar, é bom reconhecer. Eu tenho talento na comunicação, eu tenho talento em atender clientes, eu sou muito bom em vendas, eu sou muito bom em redes sociais. Nossa, não é legal isso? Né? Não é Muito, importante isso para te muito. alavancar? Nossa, eu gosto de finanças, eu gosto muito do mercado de financeiro, eu gosto muito de lidar com cultura. Mil exemplos que eu poderia dar. Eu adoro fotografia, eu adoro o meu hobby, quero transformar meu hobby numa profissão. É muito bom isso. Te ajuda na carreira, né? Vai te ajudar a escolher você se reconhecendo, reconhecendo seus talentos, aceitando, desenvolvendo, continuando a desenvolver. Pô, gente, é a carreira. Verdade. E é aquilo, né? Caso ainda assim haja necessidade, né? A gente dá essa dica final aqui, que é criar uma rede de apoio, né? É bem importante, né? Inclusive, Paulo, eu começo falando desse ponto. Se você não está conseguindo se superar, continua, depois de todos os outros 4 pontos, procure uma ajuda, talvez de um psicólogo, uma ajuda mais especializada. Porque pode ser um trauma, pode ser alguma coisa muito mais séria, muito mais profunda que está criando essa barreira, né? Essa questão da autoestima, da capacidade. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar uma orientação nesse ponto aqui é: se você não está conseguindo evoluir, se você continua sentindo, depois do desafio, continua se sentindo como antes, pode ser que você precise de uma ajuda mais especializada. Então, crie uma rede. É tão bom ter amigos de E o verdade, legal, né? e o Pessoas legal que você disso, Sérgio, confia. e o legal é que você pode encontrar pessoas que têm o mesmo problema, né? Ou semelhante ao teu, e de repente superou aquele problema e vai te dar uma orientação, uma dica de como superar, né? O que ela Eu fez, ouso dizer, Paulo, né? que ele vai encontrar.
Então, isso E é bem quem sabe vocês importante. podem se ajudar, né? Então, ter uma rede de apoio, compartilhar isso com o pai, a mãe, ter um bom relacionamento sempre é bom, né? Sempre é importante. Pessoas que confiam, estão ao seu lado a lado, vão te apoiar independente de qualquer coisa. Então, antes de você evoluir para uma coisa mais grave, que vai, como a gente já falou, né, que vai te impactar no desenvolvimento da sua carreira, eu não consigo, Sérgio, estudar, eu não consigo assimilar, não estou conseguindo emprego, eu não consigo escolher a carreira, nada serve, nada está bom, eu não acho que sou bom o suficiente. Calma, volta para esse vídeo, pausa, pensa, analisa e topa esse desafio. Vai ser muito importante você aceitar esse desafio e depois voltar e contar para a gente, né, Paulo? Como foi, o que sentiu, quais foram as dificuldades e o que você aprendeu nesse processo. Né? E aí, deixem comentários aqui no nosso vídeo, se, né, o que vocês fizeram, qual foi a mudança de chave, né, que esse vídeo trouxe. Deixa aqui um comentário que, de repente, isso pode ajudar outras pessoas. Já começa a fazer uma rede de apoio com a gente aqui, né? E com os demais que estão nos assistindo. E qual é a conclusão que a gente chega, então, Sérgio? Nós temos 3 pontos aí importantes, né? Você não está sozinho. Pô, outras pessoas estão sentindo, eu encontro isso quase diariamente, talvez seja um exagero, mas constantemente. Um dos primeiros trabalhos sempre você é capaz, quais são seus talentos, você precisa se valorizar, tudo que a gente falou. Então, você não está sozinho. E digo mais, Paulo, se você não cuida agora, eu já vejo profissionais ao longo da sua carreira que lá na frente continuam com essa síndrome. Então, por que não cuidar disso agora? Por que não ter um processo de sempre estar se revendo, sempre estar se reciclando, né? E você é capaz, todo mundo tem talento. Eu nunca encontrei ninguém que não tenha talento de nada. Ela talvez não tenha descoberto. Independente do nível, do pensamento, todo mundo tem talento. Tem que encontrar e desenvolver. O que acontece muito é encontrar pessoas que têm talento e que não reconhecem que têm talento, né? Exatamente. Esse é o Estão problema. sabotando. Estão na síndrome do impostor. Ele está lá, ó. Tá lá te infernizando e tá ganhando, né? E tá ganhando, e tá conseguindo. Então, o segundo ponto, né, Paulo? Já antecipei um pouco, você tem valor, né? Veja suas conquistas são reais, merece ser reconhecida. Se você ajudou um parente, se você conseguiu tirar uma nota boa, pô, isso são conquistas de verdade, isso não é besteira, isso é uma porcaria, não é nada. Se você aprendeu a editar vídeo nas redes sociais, aprendeu sobre finanças, sobre contabilidade, sobre logística, sobre marketing, olha, sobre astronomia, fotografia, esses conhecimentos, você gostou, você foi lá, gerou curiosidade, tudo isso tem valor, o aprendizado tem valor, também é uma coisa que a gente não valoriza, o que a gente aprende, o que a gente aplica, né? Então, você tem valor sim, todos temos potencial em alguma área, não tenho a menor dúvida disso. E o terceiro, você está no caminho certo. Se você assistiu o vídeo até aqui, né, Paulo? Né, um vídeo desse, você está afim você está se reconhecendo. Se está com a gente até esse momento, é porque você está no caminho certo. Você já está no caminho, né? Você já está pensando no desafio, como fazer. Você se sentiu nessa situação, você se identifica nessa situação e está topando o desafio, você já está no caminho certo, já está dando um passo importante para reconhecer que tem a síndrome do impostor e que você vai, da melhor forma, cuidar desse processo. Então, parabéns para quem está aqui até esse vídeo e tenho certeza que vai conseguir achar suas respostas, sim. Com certeza. Pessoal, é isso por hoje, né? Nós trouxemos aqui mais um tema muito relevante que incomoda muita gente sem saber o que é, né? Que é a síndrome do impostor. Então, a gente pede mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque isso pode ser importante para os teus colegas de escola, para os teus amigos, para alguns familiares. Então, compartilhem e compartilhem à vontade, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter acesso a essas informações que nós trazemos. E, por fim, deem seu like, não custa nada, é 0800. Deem seu like, porque isso vai nos ajudar também a ter mais conteúdo distribuído para mais pessoas, né? E com isso, lógico, né? A gente pede sempre para se inscrever no canal, indicar para o teu colega, para o teu amigo, para o teu familiar, para que a gente possa criar cada vez mais pessoas envolvidas
nessa nossa jornada, né, de conhecimento e de evolução. Então é isso. Clique Eduque 8, transformando vidas Através da através da educação. educação. Um Um abraço, gente. Até abraço. a próxima. Até logo. Tchau, tchau.